Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a salvação, ela não é uma obra da igreja, do homem, ela é uma obra do Senhor. Mas para que o Senhor, Ele acrescente, Ele traga as pessoas à igreja, e eu não estou dizendo aqui que a gente, então é Deus que traz, então eu não vou evangelizar, eu não vou falar de ninguém. Não, não é isso que eu estou falando. A Bíblia diz que nós devemos ir, ide, portanto, pregar o evangelho a todas as nações. A nossa função como servos de Deus é levarmos a palavra. Mas se Deus não trouxer as pessoas salvas, o nosso trabalho de levar a palavra não vai fazer efeito. Só vai fazer efeito se Deus trouxer. E Deus só traz quando nós não somente levamos a palavra, mas quando nós vivemos também a palavra. Nós temos que viver a palavra e levarmos a palavra que vivemos para que o Espírito Santo, para que Deus possa trazer vidas. Porque a Bíblia diz que aquela igreja, ela contava com a simpatia de todo o povo. O que é isso? O que é a simpatia do povo por aquela igreja? As pessoas olhavam para aqueles crentes e viam eles sendo crentes no templo, olhavam para eles nas suas casas, viam eles sendo crentes em casa, olhavam para eles no seu trabalho, viam eles sendo crentes no trabalho, viam eles sendo crentes na convivência entre família, na convivência entre irmãos, aonde eles iam, eles davam provas de que eram crentes. Então, aquela maneira de vida atraía as pessoas, porque as pessoas ficavam se perguntando como pode alguém viver assim, eu quero essa vida para mim. Porque eles olhavam, não viviam assim no trabalho, não viviam assim em casa, não viviam assim nas suas religiões, então eles queriam viver aquela vida de paz, de comunhão, da presença de Deus que a igreja vivia. Agora, quando eu olho esse texto, eu me sinto diante de uma responsabilidade muito grande. E eu penso que todo crente, ao olhar esse texto, deve sentir essa responsabilidade de, sinceramente, com essa singeleza de coração, perguntar diante de Deus, dizendo assim: Senhor, como é que eu estou sendo para a sociedade que me vê? Como é que eu estou sendo para o meu vizinho? Para a pessoa que mora na minha rua, que mora no meu bairro, a pessoa que convive comigo. Será que eu tenho a simpatia dessas pessoas? Ou será que eu tenho a antipatia das pessoas? Muitas vezes nós dizemos assim: não, as pessoas têm antipatia por nós. Porque elas são incrédulas, porque elas não querem saber de Deus, porque o mundo nos odeia. A gente sabe, meus irmãos, que o mundo nos odeia. Jesus foi odiado, Jesus foi rejeitado. E a Bíblia diz que se ele foi rejeitado, se ele foi odiado, nós seremos também. Mas a Bíblia diz também que aqueles que amam ao Senhor também amarão a nós. Aqueles que amam a Cristo, que receberam a Cristo, também vão receber a igreja. Então há um grupo que vai ter simpatia pela igreja. Aquele grupo que vai ter o Espírito Santo trabalhando, ele vai querer se aproximar da igreja, porque o Espírito Santo também está trazendo. Mas eles vão querer se aproximar de qual igreja? Sabe que muitas vezes a pessoa diz assim: não, eu quero ser crente, mas eu não quero visitar aquela igreja. Eu não quero ir por meio daqueles crentes, não, eu quero ir para a igreja tal. Então, no meio daqueles discípulos ali, as pessoas dizem assim: eu não quero ir para outra religião, não, eu não quero ir para outra igreja, eu quero ir para a igreja dos apóstolos. Eu quero ir para a igreja daqueles irmãos que eles estão partindo pão de casa em casa todo dia. Eu quero ir para a igreja daqueles irmãos que estão unidos e que têm tudo em comum. Eu quero ir para a igreja daqueles irmãos que estão louvando a Deus com sinceridade. E como é que você sabe que é sinceridade? Eu sei, porque eles são crentes na igreja, eles são crentes em casa, eles são crentes no trabalho. Onde eles estão, eles são satisfeitos. Eles não adoram a Deus no templo e blasfemam em casa. Eles adoram a Deus na igreja, no templo. Eles adoram a Deus em casa. Eles adoram a Deus aonde eles vão. E, meus irmãos, eu digo para vocês que a responsabilidade é tão grande que se nós realmente não tivermos essa alegria e singeleza de coração, se nós não formos sinceros, o mundo perceberá quem nós somos. Não se engane, não tenha dúvida disso. Jesus disse lá em João, se eu não me engano, é o capítulo 5, versículo 44, 45, ele vai dizer assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Jesus disse que todos os homens
conhecerão. Mesmo o homem que não conhece o Evangelho, mesmo o homem que não conhece a Deus, vou ver aqui para vocês, é João, Evangelho de João, um pouquinho antes aí de Atos, né? Pode voltar que eu vou guardar em Atos depois. Capítulo de número 14 ou é 15, né? Deixa eu ver aqui. Eu me esqueci do versículo aqui, a referência, né? Acabei confundindo. Mas o texto, ele diz claramente isso. Né? Ele diz assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Então, observe que o texto, depois eu vou trazer essa referência para vocês, ele diz, hein? É 8:34, João 13:34, obrigado, irmã boa. 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isso, muito bem. 35 diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tem outra versão que diz, se tiverdes amor entre vós. Então, nisto, o quê? Na prática do amor. O amor entre vós. Ou seja, o amor que lá em Atos, a gente acabou de ler, ele chama de quê? Perseveravam na comunhão. Estavam juntos. Tinham tudo em comum. Então, à medida que as pessoas viam aquele amor de Cristo no meio da igreja, a Bíblia diz que eles contavam com a simpatia do povo. O povo olhava e dizia assim, esses crentes são crentes de verdade. Eles podem ser perseguidos pelo Império Romano. Eles podem ser odiados pelo Império Romano. Eles podem ser perseguidos pelas autoridades dos judeus. Eles podem estar sendo odiados e perseguidos, mas eles são verdadeiramente o povo de Deus. Então, meus irmãos, vai haver aqueles que vão odiar, mas as pessoas que querem saber de Deus, elas vão saber discernir. Elas vão dizer assim, olha, esses crentes são odiados e perseguidos, mas não é culpa deles não. Não é porque eles são ruins não, é porque o mundo não entende as coisas de Deus, porque eles são verdadeiramente servos de Deus. Então, Deus pegava essas pessoas e Deus ia acrescentando. Então, isso se refere ao testemunho da igreja. Então, que nós possamos olhar e dizer assim, Senhor, eu quero ser aquela pessoa que quando alguém olhar para a minha vida, possa fazer uma leitura do Teu Evangelho em mim. Possa dizer verdadeiramente, essa é uma pessoa de Deus e eu desejo viver como Ele.